Diante dessa polêmica sobre a eventual existência ou não de religião na universidade, eu venho neste vídeo apresentar uma resposta definitiva, esclarecer de uma vez por todas esta questão. Eu já começo lhes dizendo que existe sim um grupo na universidade que quer implementar uma religião aqui na universidade moderna, mas não é o cristianismo. É porque eu estou falando de uma religião de um novo tipo. É que quando nós entramos nos campi acadêmicos modernos, nós identificamos logo um grupo que quer que nós estejamos adentrando não apenas em uma instituição de ensino, mas sim em templos de uma nova e medonha fé. A universidade para eles deve deixar de ser o lugar do debate franco, respeitoso e aberto para se tornar uma espécie de seminário de uma religião secular. Nessa religião, o que nós temos é que o comunismo e suas variantes ideológicas passam a funcionar como um dogma teológico, só que invertido, pois busca ocupar o trono de Deus. Há até a ideia de uma espécie de gênese, só que essa gênese é diabólica, porque traz o ódio como teologia. A raiz dessa religião não é a descrença fria, mas é um ódio ardente. Karl Marx, o profeta desse credo, não era um ateu comum, que simplesmente duvidava da existência de Deus. Em sua poesia, sua produção poética e nos seus dramas que ele escreveu, como O Lanem, Marx expressava um desejo consciente de vingar-se daquele que governa lá em cima e, portanto, de atrair a humanidade para o abismo. O marxismo não busca apenas a redistribuição de renda, como dizem por aí. Ele é descrito como um espectro maligno e uma ideologia do diabo, cujo objetivo é cortar a conexão do homem com o divino e, portanto, destruir a moralidade tradicional, a família e a fé. Na universidade, esse grupo promove uma teologia que se manifesta na recusa absoluta da transcendência. O objetivo é criar um vácuo espiritual em que o Estado ou o partido assume o papel de onipotência que antes pertencia unicamente a Deus. Nós temos até, nessa expressão da religiosidade desse grupo, a proposta de um clero, uma espécie de clero acadêmico e também acompanhado de uma inquisição intelectual. Nessa nova igreja, os professores devem se tornar os sacerdotes e os intelectuais formam a classe dos ungidos. Eles detêm a chamada verdade revelada, que é a teoria crítica, e eles administram os sacramentos da engenharia social. Há uma liturgia, e a liturgia dessa religião é rigorosa, rigorosíssima. Não há espaço para hereges. Marcuse, o pai dessa nova esquerda, é o santo padroeiro dos radicais universitários. Ele codificou a lei canônica dessa fé sob o nome de tolerância repressiva. Esse dogma, ele prega que deve haver intolerância contra movimentos conservadores e tolerância absoluta em relação a movimentos de esquerda, justificando, portanto, a censura e a perseguição de conservadores e cristãos como um verdadeiro ato de virtude moral. Essa nova religião quer acabar com a alma da universidade, ao fazer com que a liberdade de expressão seja sacrificada no altar da revolução, e qualquer dissidência, por menor que seja, é tratada não como erro, mas como pecado e blasfêmia. Há até um conceito nessa nova religião deste grupo, que é o conceito de pecado original, e até novos rituais. Como toda religião, o comunismo universitário tem sua própria versão do pecado original e até mesmo da redenção. O pecado, o que seria o pecado? Hoje em dia, eu diria que ele é chamado de privilégio branco ou de branquitude. É uma mancha indelével que exige confissão perpétua e autoflagelação pública. E a penitência? A penitência são os rituais de crítica e autocrítica. Esses rituais são mesmo herdados dos regimes comunistas e foram adaptados para as salas de aula e, devo até mesmo dizer, para os departamentos de recursos humanos, só que aqui, sob o disfarce bonito de treinamento de diversidade, equidade e inclusão. Professores e alunos são coagidos e manipulados a confessar seus vieses inconscientes e sua cumplicidade na opressão, numa paródia grotesca do sacramento da confissão cristã, mas sem a promessa de perdão e graça. A excomunhão, bom, eu sei o que é, porque é o cancelamento. Cancelamento é a versão moderna da excomunhão. Aquele que questiona o dogma não é apenas refutado, ele é socialmente morto, expulso da comunidade dos santos progressistas. Quando isso não resolve, como é o meu caso, aparece logo a ameaça explícita de morte. A promessa do paraíso também existe, só que nesta nova religião é um paraíso terrestre. O comunismo universitário promete um paraíso na Terra, uma utopia sem classes e sem conflitos. No entanto, a história nos mostra que essa promessa é uma isca satânica. Onde quer que essa religião tenha tomado o poder, da União Soviética à China ao Camboja, o resultado não foi o céu, mas sim o inferno. Fome, campos de concentração e dezenas de milhões de mortos. Na universidade, essa fé cega na utopia leva à destruição do passado. A tradição é aniquilada, os livros são reescritos. A história ocidental é verdadeiramente demonizada. Tudo para abrir caminho para um novo homem, moldado pela ideologia.
Esse grupo religioso quer implementar na universidade uma igreja, mas não é a igreja de Deus. Ele até imita as estruturas da fé. Possui escrituras sagradas, que são os livros de Marx, os livros de Foucault, possui profetas, possui mártires como Che Guevara, possui clero, mas inverte o seu propósito. Em vez de elevar a alma humana à verdade e à beleza que provém de Deus, ele a arrasta para o ressentimento, arrasta para a feiura, arrasta para o niilismo. É uma religião que odeia a criação, porque odeia o Criador. E tudo isso busca destruir a ordem natural para erguer sobre as ruínas da civilização o seu próprio trono de poder absoluto. Sim, há sim um grupo religioso na universidade, mas é um grupo que oferece uma catedral profana. O comunismo universitário quer que a academia se torne o templo de uma religião sem Deus. Por isso, é preciso resgatarmos a pluralidade, resgatarmos a verdadeira diversidade, resgatarmos uma universidade em que vários vieses e cosmovisões sejam respeitados. O que começa como consenso moral termina como dogma. O que se vende como virtude vira instrumento. E quando a discordância passa a ser tratada como impureza, a instituição deixa de iluminar e passa a disciplinar. Uma sociedade que aceita campos sem liberdade de expressão, sem pluralidade, não está avançando. Está, na realidade, criando censura e chamando isso de progresso. Não existe conhecimento onde há medo. Não existe ciência onde há tabu. Não existe educação onde há intimação. Por isso, a resposta a essa catedral profana não é erguer outra catedral rival, é reabrir as portas da universidade para o que ela verdadeiramente deveria ser, uma arena de ideias, onde se argumenta, se prova, se debate, se refuta, onde a dignidade humana vale mais do que rótulos, onde diferentes cosmovisões convivem, sem que ninguém precise ajoelhar diante de um partido, de um professor, de uma moda intelectual ou de um tribunal moral. O que eu defendo é bastante simples. Eu defendo a pluralidade real, a diversidade de pensamento. Eu defendo uma universidade em que o respeito não seja uma máscara, seja a verdadeira regra. É preciso resgatar um ambiente de ideias em que possamos ser quem nós somos, abordando as visões de mundo mais dissidentes e diferentes possíveis, para que os alunos possam, diante desta pluralidade de cosmovisões, com base nas evidências, construir as suas próprias. Uma universidade que persegue, que ameaça, uma universidade que não dá respaldo aos seus professores para que possam expressar suas visões de mundo, já perdeu